Oi, pessoal, tudo bom? Vamos agora começar o capítulo 40 de Caçador Sem Coração. No último capítulo, a Rooney sofreu um ataque ali por uma bruxa que a gente não sabe quem é. O Gideon encontrou uma assinatura de conjuração que ele acha que é da Cressida, mas a Cressida devia estar morta, né? Então a gente não sabe de onde veio essa assinatura. Então vamos ver o que vai acontecer nesse capítulo, se a gente vai descobrir quem é essa bruxa que está atacando a Rooney. Mas agora é bom porque o Gideon não suspeita mais da Rooney, né? Porque ele acha que uma bruxa não atacaria a outra. Então, ele não tem, assim, mais suspeitas sobre a Rooney, talvez. Talvez? Vamos ver. Capítulo 40. Rooney. Que bela performance, falou Verity, enquanto a carruagem de Rooney deixava o palácio, saculejando pelas ruas de paralelepípedo. Com esse talento para atuar, você deveria fazer audição para o teatro real. Ao lado dela, Rooney suspirou. Verity estava chateada. Ela quase morrera de preocupação vendo a amiga ser engolida pelo fogo conjurado. E depois, quando enfim a encontrou com vida, ela estava flertando com uma força igualmente perigosa, Gideon Sharp. É sério. Se eu não a conhecesse, eu acreditaria que está mesmo toda apaixonada por um capitão da Guarda Sanguínea que caça pessoas como você. Rooney desviou o olhar, incapaz de fugir da culpa que a tomou. Eu não estou apaixonada, disse ela, vendo o centro da cidade surgir na janela. E estou mais do que ciente de que ele odeia pessoas como eu. É por isso que eu estou deixando que Gideon me corteje, lembra? Para conseguir informações. E quantas informações você conseguiu exatamente? Rooney abriu a boca para responder. A única informação que Gideon lhe dera, porém, tinha se revelado falsa. Será que ela está certa? Será que cortejar Gideon não passava de uma perigosa perda de tempo? Preciso baixar mais as guardas dele. Quando ele confiar completamente em mim, eu vou tê-lo à minha disposição. E Verity se virou para a janela. Certo, então. A Verity está escondendo alguma coisa. Vocês lembram que a Verity falou que a Cressida era amiga... Não, a Rooney falou que as irmãs da Verity eram amigas da Cressida. Ela falou e comentou isso nos outros capítulos aí. Sei não, viu? Sabendo que Verity não estava realmente brava com ela, e sim com as pessoas que tentavam feri-la, Rooney mudou de assunto. E Serafine, está bem? Verity assentiu, relaxando visivelmente. Ela foi levada de volta para a cela. Com a tensão dissipando, as duas ficaram em silêncio até a carruagem chegar ao palacete do espinheiro. O lar de Alex ficava aninhado dentro de uma floresta. As velhas árvores assomavam sobre eles quando as garotas saíam da carruagem e pegaram a trilha que levava até a casa de pedra. Está mais para um pequeno castelo, pensou Rooney, erguendo o rosto. Um torreão adornava cada um dos 4 cantos da construção, e velas queimavam em quase todas as janelas, dando a Rooney a impressão de que eram olhos, como se o antigo lar de Cressida estivesse observando a aproximação das duas. Será que o Alex fingiu que matou a Cressida, mas na verdade ela continuou escondida dentro da casa? Porque a casa é do Alex, e era a casa da Cressida antes. Mas por que ele faria isso? Se ela foi a responsável pela morte dos pais dele, da irmã mais nova e da tortura do irmão. Não faz sentido. Eu não consigo imaginar nada que possa sair daí, sabe? Eu tento criar 1000 teorias na minha cabeça, mas eu não consigo ver sentido pra nenhuma. Não sei. Estivesse observando a aproximação das duas. Ela correu para acompanhar o passo de Verity, que já estava pela porta. Agora que Verity tinha obtido informações sobre a prisão, elas precisavam de um plano sólido para tirar Serafine da cadeia, o quanto antes. Assim que adentrassem o lar de Alex, elas foram recebidas por notas de piano pairando pelo corredor. Aquilo fez Rooney se acalmar um pouco. Enquanto Verity ia para a cozinha atrás de refrescos para a reunião, ela seguiu o som até o outro lado da casa, focando nas notas, como um navio em perigo focaria em um farol. Com o cabelo exalando cheiro de fumaça, Rooney puxou o chale para envolver mais o corpo. Tinha passado 2 anos sendo caçada pela Guarda Sanguínea. Estava acostumada a ter pessoas querendo matá-la. Mas nunca lhe ocorrera que outra bruxa quisesse isso, e a ideia a abalou. A porta da sala de música estava entreaberta, e assim que viu o pianista, Rooney parou para assisti-lo tocar.
Os ombros de Alex estavam curvados enquanto as mãos se moviam como aranhas sobre as teclas. Vê-lo era apaziguador, como se envolver como uma manta quentinha num dia de frio. Alex era constância, segurança, delicadeza e gentileza. Rooney se apoiou no batente e deixou a mente viajar. Apenas por um instante, considerando aceitar a oferta dele, deixar tudo para trás e ir embora para Caelis, onde ela poderia viver sem medo e, enfim, ser ela mesma. Não. Ela tinha um propósito ali na Nova República. Ela tinha um dever. Bruxas ainda estavam sendo presas e expurgadas. Rooney não podia abandoná-las. Elas eram inocentes e ela devia aquilo à avó. Salvar garotas de serem assassinadas pela República era a única forma de honrar a morte de Kestrel. Era a escolha que Rooney tinha feito. E por mais que sonhasse com uma vida diferente, era aquela vida ali que ela pertencia. A mão de Alex vacilou, esbarrando nas teclas erradas e a canção foi interrompida. Rooney? Ele tirou o cabelo dourado dos olhos para enxergá-la melhor. Que susto! Desculpe. Ela deixou a soleira e adentrou o cômodo, indo em direção a ele. Eu não quis te interromper. E Alex se levantou do banco, examinando-a. O que aconteceu com você? Rooney olhou para baixo. Fuligem manchava o belo vestido que Gideon tinha feito para ela. Seu rosto também estava sujo. É uma longa história. Eu conto assim que Verity voltava à cozinha. Alex abriu espaço para ela no banco, parecendo preocupado, e Rooney se sentou e deixou o chale cair no chão atrás deles. Ela apontou para as teclas com a cabeça. Não pare só por minha causa. Sem tirar os olhos dela, Alex passou os dedos nas teclas do piano e voltou a tocar. E em um estalar de dedos, ele tinha partido voando para longe dela. Você toca melhor do que o seu irmão. Disso eu não tenho dúvidas. Rooney falou quando ele terminou, lembrando-se de Gideon batendo em teclas aleatórias na biblioteca. Ah, é? Ele anda fazendo serenatas para você? O tom brincalhão foi incapaz de disfarçar a ferocidade em sua voz. Antes que ela pudesse responder, porém, Alex fechou a tampa do instrumento e as teclas desapareceram. Eu tenho uma coisa para te mostrar. Ele se levantou e caminhou até a parede mais distante do cômodo, onde uma escrivaninha se aninhava entre duas janelas. Ele pegou uma folha grande de papel e levou até ela. É o contrato da casa em Caelis. Rooney encarou o documento, inundada por um estranho atordoamento. Você comprou? A compreensão fez o seu estômago doer. Já? Eu vou colocar o palacete do espinheiro à venda amanhã. Por favor, não faça essa cara triste. Claro que eu tô feliz por você. Rooney devolveu o papel. É o que você quer, então. Só não era o que ela queria. Alex era o seu porto seguro. Podia ser ela mesma com Alex, junto com Verity. Haviam preenchido um buraco na vida de Rooney depois da morte de Kestrel. Os dois sempre estavam presentes. Depois de cada noite perigosa salvando bruxas. Depois de cada festa ridícula, quando a cabeça de Rooney doía de tanto fofocar. De flertar e de fingir ser quem ela não era. Nos momentos silenciosos e nos momentos caóticos. E ao contrário de Verity, que era um fogo incitando-a sempre a seguir em frente, Alex era como uma nascente fresca. Um lugar para Rooney descansar e se recuperar. Ele era um lembrete de que ela era uma garota com necessidades e fraquezas. Não uma salvadora invencível. O que eu vou fazer sem você? Ela pensou. Talvez aquele fosse o problema. Rooney precisava de Alex mais do que ele precisava dela. Ele lhe deu muito, enquanto ela lhe deu pouco. Era o que estava fazendo naquele momento, sendo egoísta. A atitude mais altruísta seria permitir que ele partisse. Rooney engoliu o gosto amargo na boca e tentou ser uma amiga melhor. Eu quero que você termine os seus estudos. Ela sorriu, torcendo para que não parecesse forçado. E depois eu quero que você se torne um compositor mundialmente famoso, cujo nome possa exibir em festas, contando para todo mundo que a gente se conhecia desde criança. Desde antes de você ser incapaz de diferenciar um adágio de um allegro. E Alex a analisou por um longo tempo, pensando. Você vai voltar para me visitar? Perguntou Rooney. Se você quiser, sim. Não era a resposta que ela precisava. Ela queria que ele quisesse voltar, que precisasse dela, como ela precisava dele. Enquanto se ajeitava de novo no banco do piano, os olhos de Alex se fixaram nos dela.
O rapaz tinha os olhos mais lindos do mundo, dourados e brilhantes, cheios de manchinhas de marrom. Mas vai ser mais fácil para você se afastar de vez, concluiu ela, colocando em palavras o que ele não disse. Deixar essa ilha para trás. Mais baixo ela acrescentou, me deixar para trás. Não. A voz de Alex saiu suave, embora firme, e ele ergueu as mãos para segurar o rosto dela. Rooney, nunca. Eu quero... E antes que ele pudesse terminar, Verity adentrou a sala com uma bandeja de chá e biscoitos. Eles nunca deixam o Alex falar o que ele quer falar para Rooney. Ele já tentou falar 3 vezes e toda vez ele é interrompido. Meu Deus. Tem mais alguém aí morrendo de fome? E Alex deixou as mãos caírem enquanto ele se virava de costas para Rooney em um movimento abrupto. Ela ouviu-se levantar do banco e ir até a lareira, onde avivou as chamas com gentileza. E Rooney se lembrou das palavras de Gideon no jardim. Quando vi Alex a seu lado, eu soube exatamente quem você era. A garota que estava completamente fora do meu alcance porque o meu irmão mais novo tinha chegado primeiro. Na ocasião, Rooney pensava que ele estava falando sobre arruinar sua amizade com Alex. Agora, ela se perguntava se Gideon não estava se referindo a outra coisa. E então, como foi o jantar? Perguntou Alex enquanto Verity pousava a bandeja na mesa e servia 3 xícaras de chá. Verity repassou tudo o que já informara Rooney, como bruxas eram mantidas além do 7º portão e como havia uma ficha de acesso, de que eles precisavam para adentrar a prisão. Antes de falar sobre o fogo conjurado que Serafine usara para quase matar Rooney, Alex cuspiu o chá de volta na xícara. Serafine fez o quê? Rooney, ainda no banco do piano, atravessou o cômodo e se abanou na namoradeira. A gente ainda não sabe com certeza se foi ela. Não deveria ser possível, já que ela estava com as mãos envoltas pelas contenções. Quem mais teria sido? O silêncio serviu de resposta. Com as chamas crepitantes na lareira, Alex apoiou o atiçador na parede e se juntou a Rooney na namoradeira. Se a intenção deles era expurgá-la essa noite, os dias de Serafine estão contados, falou Verity. Precisamos tirá-la daquela prisão o quanto antes. Só que, se Serafine estiver sendo mantida no 7º círculo da prisão, eu vou precisar de um uniforme da Guarda Real e de uma ficha de acesso para passar pelos portões da bravura, disse Rooney. A questão era, como conseguir aqueles 2 itens? Verity tirou um bloco de anotações e a pena da bolsinha dourada. Se eu usasse um marcha-fantasma para entrar escondida em algum quartel da guarda sanguínea, poderia roubar o uniforme e a ficha de acesso de alguém. O problema é que eu só tenho um frasco de sangue. Eu gostaria de guardar, se possível, para caso algo dê errado dentro da prisão. A amiga bateu com a pena no queixo, pensando. Talvez eu consiga arrumar um uniforme para você. Tem uma garota no meu dormitório que é estagiária no Ministério de Segurança Pública. Ela não deve ter uma ficha de acesso, mas deram um uniforme para ela, como parte do treinamento. Verity olhou para Rooney de cima a baixo antes de prosseguir. Vocês duas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Eu só vou precisar entrar no quarto dela, o que é fácil. E a ficha de acesso... Eu arrumo a ficha, interrompeu Alex. Rooney e Verity se viraram para ele. Como? Vocês disseram que todo membro do alto escalão da guarda sanguínea tem uma. Alex girou um anel fino no dedo mindinho esquerdo. O meu irmão é um capitão da guarda. E só tem um ponto fraco, até onde eu sei. Se me derem alguns dias, eu posso conseguir a ficha dele. Ao longo de toda a amizade entre os dois, Alex tinha se recusado a tomar partido. Ou melhor, se recusado a escolher o lado de Rooney em vez do lado de Gideon. O que o fez mudar de ideia agora? A menos que você ache que vão expurgar Serafine antes. Não, eu tenho a sensação de que vão esperar até o dia da libertação, falou Verity, os olhos sombreados à luz do fogo. O dia da libertação marcava o aniversário de 2 anos desde a Nova Aurora. A noite em que os revolucionários tinham derrubado o governo das rainhas. Sempre tinha um festival que movimentava a cidade toda, com celebrações do nascer até o pôr do sol. Eu concordo, falou Rooney. É um evento público e o nobre comandante sempre quer a maior quantidade de gente possível assistindo enquanto ele mata uma bruxa lendária. O dia da libertação seria daqui a 1 semana, então ele não vai precisar esperar muito.
O povo tinha sido privado da diversão naquela noite, e o dia da libertação era a próxima melhor oportunidade para transformar o expurgo de Serafine em um espetáculo. Isso significava que precisavam colocar o seu plano em ação antes daquela data. E aí acabou o capítulo 40, gente. O que é que vocês acham? Eu já não sei mais nem o que pensar. Eu vou deixar aí nas mãos de vocês. Comentem o que vocês acham. Que eu já não tenho mais a menor ideia do que está acontecendo. E aí, eu só quero que o Alex declare pra Rooney logo, para que ela tenha a opção de dizer pra ele se ela gosta dele ou não. Porque ela ainda não sabe que ele gosta dela dessa forma, então ela não teve meio noção do que ela sente por ele, além de amizade, né? Mas pelo visto ela gosta muito dele. Ele devia dizer logo que ele gosta dela, assim ela pode ficar com a consciência tranquila em dizer se gosta dele ou se não gosta dele. Então, vamos dar uma pausinha aqui e daqui a pouco a gente volta com o capítulo 41, tá bom? É tudo nesse mesmo vlog, vai ser um vlog maiorzinho hoje. Agora a gente vai fazer a leitura do capítulo 41 de Caçador Sem Coração, gente. Vamos fazer a continuação aqui do capítulo. É da Rooney também esse capítulo. Um trovão fez a casa chacoalhar, interrompendo a reunião deles. Talvez seja melhor vocês duas passarem a noite aqui, disse Alex quando a chuva a apertou, rugindo nos telhados. Tá chovendo, do nada. Mas Verity negou com a cabeça. Não, eu tenho uma prova amanhã bem cedo. E ela ficou de pé. Eu preciso ir. Então vá com a minha carruagem, propôs Rooney, notando que a amiga parecia exausta. Será que a Verity está escondendo alguma coisa? Estou muito nervosa com isso. Pelo menos não vai pegar chuva. E um relâmpago cortou o céu e as janelas da sala de música se iluminaram, todas ao mesmo tempo. Rooney foi espiar lá fora. A água já começara a empoçar no chão. Ela torceu para que as entradas não estivessem enlameadas. A única coisa que queria era que a última coisa que queria era a amiga presa na rua no meio da tempestade. Depois de passar as instruções para o cocheiro, Rooney parou à porta do Palacete dos Espinheiros e ficou olhando o veículo sair com Verity dentro. Alex se aproximou dela. Eu vou pedir que os criados arrumem um quarto para você. Vixe, eles vão dormir os dois juntos na mesma casa, sozinhos, não sei não. Rooney já tinha passado a noite ali dezenas de vezes, mas isso foi antes de Gideon contar a ela coisas horrendas que tinham acontecido naquela casa. Ela suspeitava de que haviam outras histórias que ele não lhe contou, poupando-a do pior. Só de pensar naquilo, ela sentia calafrios. Deitado na cama de hóspedes, encarando o teto sobre o qual ela já dormiu tantas vezes, Rooney não conseguia parar de pensar. Em que quarto será que Cressida trancara a irmã moribunda dos garotos? Em que cama ela se deitou com Gideon depois de coagi-lo noite após noite? Será que foi nessa cama? Rooney se sentou. O seu corpo formigava. Aquilo era um erro. Deveria ter ido embora com Verity. Jamais conseguiria dormir naquela noite, quando tudo em que conseguia pensar era em Gideon e a irmã, ali, à mercê de uma bruxa cruel. Jogando as cobertas ao lado, ela foi descalça até a janela. Ela puxou as cortinas. Os trovões só tinham ficado mais intensos desde a partida de Verity. É muito estranho, né? Pensando nisso agora, que a Rooney ouviu a história sobre a família do Gideon e não consegue dormir naquela casa onde tanta coisa aconteceu. Já o Alex mora lá. Não sei, é estranho, né? Ele mora na casa onde a mãe, o pai e a irmã foram torturados. Eu também não conseguiria morar lá, não. Onde é que eu tava, hein? Jogando as cobertas, os trovões só tinham ficado mais intensos desde a partida de Verity, e a chuva ainda não parara de cair. Se as vias estavam enlameadas antes, àquela altura deviam estar parecendo um charco. Seria tolice tentar voltar para casa do mar invernal agora, mas Rooney também não conseguiria dormir ali. O frio do chão foi subindo por suas pernas enquanto ela caminhava pelo corredor escuro. Os criados tinham apagado as lamparinas e ido para a cama, fazendo a casa parecer abandonada. E ela contou as portas até chegar à porta do quarto de Alex e ela entrou. Quando as tábuas do assoalho rangeram sob seus pés, ela o ouviu se virar na cama. Rooney? Alex se sentou. Estava com os cabelos todos bagunçados, apertando os olhos para ver no escuro. Não consigo dormir, disse ela, indo pé ante pé até a cama dele.
Tudo bem se eu... E Alex se ajeitou, abrindo espaço para ela. Rooney se deitou na área quentinha onde o corpo dele estivera e se aninhou. O travesseiro tinha o cheiro dele, um cheiro cálido e masculino. Ficaram ali por alguns instantes, calados e imóveis. Você sabe o que aconteceu nessa casa? Sussurrou ela, enfim. Com seu irmão, eu digo. Alex se virou para ela em meio à escuridão. Ele nunca fala sobre isso, mas eu tenho meus palpites. Alex se espreguiçou, colocando as mãos atrás da cabeça. Foi depois dos funerais de Tessa e dos nossos pais que eu notei que havia alguma coisa errada. Gideon parecia... Ele parecia... Bom, parecia que algo tinha apagado a sua luz. No começo eu achei que fosse o luto. A gente tinha perdido nossa mãe, nosso pai e nossa irmã caçula em alguns dias. Claro que ele não estava bem. Mas não era só luto. Quando eu voltei para casa, para os velórios, foi como se Gideon mal suportasse olhar para mim. Ele mergulhou num projeto de costura para Cressida, me evitando mesmo sabendo que eu ficaria pouco tempo na casa, e ainda não tinha noção de quando eu o veria. No começo, logo que me mudei para o continente para estudar, Gideon e eu trocávamos cartas toda semana. Depois da morte de nossos pais e da nossa irmã, eu continuei escrevendo ao voltar para a escola, mas ele parou de me responder. Eu pedi que alguns velhos amigos conferissem como ele estava, mas ninguém encontrava ou falava com Gideon havia meses. Ele estava escondendo algo de mim e eu não entendia por quê. A gente sempre contava tudo um para o outro. Eu não me dei conta de que ele estava me protegendo. Eu não sabia que era ele quem precisava ser protegido. Alex engoliu em seco, esfregando a testa, e Rooney continuou em silêncio, esperando que ele prosseguisse. Pouco antes do trimestre da primavera, eu recebi uma carta de um amigo que tinha visto meu irmão em um ringue de boxe na noite anterior. Completamente drogado, foram as palavras que ele usou. Ele vai acabar se matando. Não parecia meu irmão. Então, no mesmo dia, eu pedi licença dos estudos e embarquei no navio para casa. Eu fui até a academia de boxe procurando por ele. Eu conferi todos os assentos da plateia e, como não encontrei meu irmão, eu perguntei sobre ele para o atendente do bar. O homem apontou para o ringue. O capacho da bruxa? Está ali. Eu demorei um instante para compreender. O rapaz sendo surrado no ringue era Gideon. Ele estava com o rosto todo machucado e ensanguentado que nem eu o reconhecera. O homem me disse, o capacho da bruxa vem toda noite, depois que ela se farta dele. Dava para ver um nojo nos olhos do sujeito, nos olhos de todos os presentes. Quando Gideon levou seu último golpe, ele caiu e não levantou mais. Eu fiquei olhando eles jogarem o corpo do meu irmão no beco, no meio do lixo, como se fosse algo rotineiro, como se ele fosse lá toda noite, bêbado ou chapado, e se deixasse ser surrado até quase a morte, como se ele achasse que merecia aquilo. As palavras esmagavam o peito de Rooney, eram pesadas como pedras. Ela fechou os olhos. Alex sentiu sua reação e estendeu a mão para segurar a dela sobre as cobertas. Os seus dedos se encontraram, e ele os entrelaçou com força. Eu não sabia o que fazer. O meu irmão mais velho, jogado ali no beco, ele parecia um estranho. Nicholas Creed me ajudou a acordar Gideon, e juntos nós o carregamos até o apartamento antigo dos meus pais. Quando o efeito do láudano passou, Gideon não ficou nada feliz em me ver. Perguntou por que eu não estava na escola. Eu respondi que eu não voltaria para lá até ele estar melhor. Bom, ele não quis me ouvir. Ele disse que eu precisava retornar, que o meu lugar era em Caelis e não ali, que eu não podia ficar perto dele. Eu teria ficado magoado se meu irmão não parecesse estar com tanto medo. Eu lembro de pensar, ele está me afastando para me proteger de alguma coisa. Era de Cressida, falou Rooney, e Alex assentiu, soltando os dedos dela. Ele enlaçou a sua cintura com o braço e a puxou para si, até ficarem de conchinha, abraçando Rooney como uma criancinha abraçava uma mantinha para se reconfortar. E eu comecei a ir até a academia de boxe noite após noite, esperando Gideon aparecer. Ele me ignorava. Odiava me ver testemunhar sua tristeza e o seu ódio por si mesmo. Mas se houvesse algo que eu pudesse fazer para salvar meu irmão, então eu precisava fazer. Toda noite, Nicholas e eu resgatávamos do beco e o levávamos para casa. Quando Gideon despertava, a gente discutia, e depois ele saía batendo a porta. E sempre voltava para ela. Eu acho que ele tinha medo do que aconteceria se ele não voltasse para ela. Alex abraçou Rooney com mais força, antes de continuar.
Certa noite, Nicholas me disse que só tinha um jeito de salvar meu irmão. Ele me levou até uma reunião no porão na casa de um amigo. O lugar estava lotado e quando Nicholas se levantou para falar diante daquelas pessoas, eu logo me dei conta do que exatamente era aquilo. Um ato de traição. Haviam protestos há anos, mas aquele encontro era diferente. Os homens e as mulheres ali estavam planejando uma revolução. Um mundo onde bruxas não estariam no poder. Uma sociedade sem magia. Só então teríamos um mundo onde os mais pobres não precisassem passar fome, trabalhar para receber pouquíssimos em condições atrozes, ou se vender como servos para salvar a família da fome. Pelo menos era nisso que eles acreditavam. Os frequentadores tinham histórias de partir o coração, e muitos motivos para estarem irritados, mas aquele ódio e o desejo de vingança, aquilo me assustou. Quando Gideon soube que eu tinha ido lá naquela reunião, ele ficou furioso. Quem era pego conspirando contra as rainhas irmãs desaparecia para sempre, contou ele. Ninguém sabia o que acontecia com aquelas pessoas. Eu falei que se Gideon quisesse me manter em segurança, ele precisava ir àquela reunião comigo. E então, mesmo a contragosto, ele foi. O Gideon faz tudo pelo irmão. Depois de algumas semanas, ele começou a beber e a lutar menos. Logo, ele se voluntariou para comandar um grupo de resistência armada em uma invasão ao palácio, junto com Nicholas, e eu quis ir junto. Mas ele negou. Ele ainda me via como um irmão mais novo que precisava ser poupado das coisas difíceis. Não alguém do mesmo nível que ele, ou alguém em quem ele pudesse confiar para dividir os seus fardos ou lhe dar cobertura. Nós tivemos uma briga grande e nos separamos sem fazer as pazes. Enquanto Gideon e Nicholas guiavam os outros para dentro do palácio, eu vinha até o Palacete dos Espinheiros, com um revólver carregado. Eu sabia que Cressida raramente saía da sua casa particular, e aquela era a única coisa que eu podia fazer pelo meu irmão. Uma forma de ele ser protegido, pelo menos uma vez na vida. Alex se calou, como se aquele fosse o máximo da história que eu era capaz de contar. Ainda estava abraçando Rooney, o corpo aninhado ao dela. Ela sentiu o coração dele batendo contra suas escápulas. Depois de vários minutos, ela disse: "Você não acha difícil dormir nessa casa, sabendo tudo o que aconteceu aqui?" "Por que você acha que eu estou colocando essa propriedade à venda?" respondeu ele. Gideon ficou com o Palacete dos Espinheiros depois da queda do reinado das bruxas, mas ele não queria saber dessa casa. Então ele deu para mim. Ele evita ao máximo colocar os pés neste lugar. Ele não vem nem para visitar. E Alex suspirou, o que fez o cabelo de Rooney se agitar. Eu passei 2 anos aqui, tentando trazer meu irmão de volta. Mas o Gideon que eu conhecia e que amava, ele se foi, Rooney. Ele não vai voltar. Segundos depois, ela sentiu Alex estremecendo. Sentiu a gota quente de uma lágrima em seu pescoço. Rooney se virou para ele, mas estava escuro demais para que pudesse ver seu rosto. Vê-lo chorar partiu algo dentro dela, e Rooney o abraçou com o pescoço e a apertou com força. Alex começou a tremer mais ainda. Rooney ficou ali, deixando-o chorar até adormecer em seus braços. Quando os trovões cessaram e a casa parou... e a chuva parou... A lua surgiu atrás das nuvens, banhando a cama com respingos de luz prateada. Rooney ficou observando o amigo adormecido, tentada a ficar por ele. Mas ela não conseguia, não naquela casa. Quando ela teve certeza de que Alex estava dormindo profundamente e que não corria o risco de acordá-lo, ela se desembolou com cuidado dos braços dele. A tempestade já tinha acabado. Então ela se vestiu rápido, pegou um manto e um cavalo emprestado e cavalgou até a casa do mar invernal antes do nascer do sol. E acabou o capítulo 41. Eu gosto dos capítulos que contam a história do passado deles, porque aí assim a gente entra dentro da história, né? Sabe o que aconteceu antes. Porque eu tava muito curiosa de por que o Alex era o dono da casa e não o Gideon. Porque era o Gideon que era o amante da Cressida e foi ele que foi responsável pela assim, como é o nome? A liderança ali do esquadrão que derrubou as bruxas, né? Então, por que a casa não era dele? Por que ele morava lá no bairro pobre? Então, a gente teve algumas respostas nesse capítulo. Foi bem interessante. É difícil ter um capítulo que não tenha algo interessante acontecendo. Todos os capítulos desse livro têm alguma coisa interessante para contar, né? É muito bom. Essa autora escreve muito bem. Depois eu vou procurar se tem outros livros dela pra gente ler também, porque ela tem uma escrita muito boa, né? A escrita dela é viciante. Então, digam aí pra mim o que vocês acham.
Eu acho que a Rooney gosta muito, obviamente, do Alex, mas não do jeito que ela gosta do Gideon. Fica muito claro, assim, a forma como ela reage ao toque dele, né? Ela tava deitada de conchinha com o Alex e mesmo assim ela não tava sentindo as mesmas coisas que ela sente quando ela tá perto do Gideon. Isso aí é óbvio. Mas digam aí pra mim o que vocês estão achando. Curtam e compartilhem o vídeo. Comentem para as pessoas aí que vocês conhecem. Compartilhem o vídeo aí nos grupos de WhatsApp. Falem para as pessoas que a gente está fazendo leitura compartilhada aqui nesse canal, que a gente vai ler outros livros também. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!